Como fazer um pedido de cotação? A ideia é pesquisar e ver os itens que estão em falta e mandar uma lista para todos os fornecedores que trabalham com os itens. O fornecedor recebe o e-mail com um link, onde ele pode preencher o preço dos itens que ele recebeu. Depois que ele preenche isso, volta para o sistema e o sistema consegue ver quais fornecedores têm o mesmo preço. E você consegue fazer o pedido de compra baseado sempre no melhor preço. Lógico que caso você queira comprar de um fornecedor específico, mesmo que esteja mais caro para aproveitar o frete, por exemplo, você pode. Então vamos supor que um fornecedor ganhou 9 itens e outro ganhou um só. Acaba valendo mais a pena pegar só de um fornecedor e pagar só um frete. Então basicamente na cotação, vamos pesquisar os itens que estão em falta, mandar para os fornecedores e comprar. Então com o gerencial aberto, na aba Produto, nós vamos abrir a opção de pedido de cotação. Lembrando que para isso precisamos ter os fornecedores cadastrados. O sistema já faz o cadastro dos fornecedores na hora que você vai dar entrada na nota fiscal. Então quando estamos dando uma entrada, o sistema já vai ter associado os fornecedores às peças. Mas eu vou criar aqui um fornecedor manualmente só para mostrar aonde fica essa opção. Então eu só vou voltar aqui no gerencial, na parte de principal e fornecedores. Então nessa área aqui de cima vamos colocar o CNPJ. Aqui seria o nome, eu vou colocar Acerto 4. E o nome fantasia caso você queira. Vou colocar Acerto 4 também. Você preenche todas as informações que acha necessário. No caso é necessário colocar aqui um contato. E aqui a gente vai escolher se esse e-mail que a gente vai colocar no contato ele é para compra ou cotação. Porque tem alguns fornecedores que tem um e-mail para receber compra e outros para receber cotação. Então aqui eu vou colocar Grupo Trido. E aqui no e-mail eu vou selecionar o e-mail que eu quero. Você pode colocar o telefone e enviar a cotação para o WhatsApp caso queira também. No meu caso eu não vou colocar, mas você pode. E aí eu vou colocar aqui setor. No caso, como eu disse, o meu vai ser cotação. Depois disso é só apertar aqui no maisinho para adicionar. Caso tenha um telefone aqui, você vai marcar a caixinha para enviar, que ele também vai enviar daí para o telefone. Apertando aqui na aba Outros, podemos colocar com quais fabricantes o fornecedor trabalha. Então a gente seleciona a caixinha e aperta Enter, e eu vou selecionar os fabricantes. No meu caso eu vou deixar todos, então eu vou apertar 2 vezes aqui em cima de todos, e ele já vai marcar todas as caixinhas, mas você pode ir marcando uma por uma caso você queira algumas em específico. E lembrando, estamos cadastrando aqui manualmente, mas normalmente ela fica cadastrada através da nota fiscal, e é tudo feito automático. A parte importante aqui seria colocar um contato de cotação e um contato de compra. Apertando Enter, ele já coloca os fabricantes para cá, e depois disso, que você já preencheu todas essas informações, você pode apertar em Incluir. Agora que já adicionamos o fornecedor, eu voltei aqui para a tela de pedido de cotação. Aqui já conseguimos ver que temos vários filtros para estar facilitando nossa pesquisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a quantidade igual a 0. Dessa forma, só vai aparecer os itens que não tem quantidade no estoque. Ou você pode colocar quantidade menor que a mínima, que vai aparecer os itens que estão na quantidade menor que a mínima. Logo ao lado temos o filtro de período de venda. Então digamos que você queira pegar todos os itens com a quantidade menor que a mínima e que teve vendas nesse período aqui. Então eu vou deixar um período aqui para a gente verificar. Eu vou deixar lá para o dia 1 de setembro até o dia 30 do 11. Que ainda não chegou, mas ele vai pegar até o período atual, né? E aí ele só vai pegar os itens que teve venda nesse período aqui. E aqui a gente tem o filtro de vendas que você também pode usar. Você pode colocar aqui como último dia. Tem empresas que no dia seguinte eles mandam cotar todos os itens que estão zerados ou atingiram a quantidade menor que a mínima. E que foram vendidos ontem. Então esse filtro de último dia seria o último dia que teve venda na loja. Então digamos que hoje eu queira comprar todos os itens que zeraram ontem. Ou se hoje é segunda-feira e a empresa abriu só no sábado, eu vou pegar todos os itens que zeraram no sábado. Então é o último dia que a loja abriu. Outro filtro importante que temos aqui é a parte de ordem, onde você consegue ordenar por ordem alfabética, quantidade ou importância. No caso da importância, ele vai ordenar por uma curva ABC. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona essa importância, qual que seria
essa curva ABC. No caso desses itens que estão aqui, eles não aparecem nenhuma curva ABC porque não foi feito nenhuma venda desses produtos nos últimos 6 meses. Então ele não consta no histórico e não tem como gerar essa curva ABC. A mesma coisa se eu colocar o período aqui, não foi feito nenhuma venda com a quantidade menor que a mínima nesse período aqui que eu selecionei. Então para mostrar para vocês, eu vou deixar aqui uma quantidade igual a 0, que a gente tem alguns outros aqui, e perceba que esses aqui já aparecem a quantidade ABC. Eu vou explicar o que seria. Passando o mouse em cima, ele vai aparecer as informações de venda dos últimos 6 meses. Então aqui nós temos 3 curvas ABC. Uma é relativa a quantos pedidos foram feitos daquele item. Por exemplo, digamos que você venda óleo de 12 em 12 e foi feito 2 vendas desse óleo. Então foram vendidos 24 unidades. Nesse caso, estamos considerando o número de vendas. A outra curva ABC é relativo ao lucro e a terceira é o valor agregado, que seria o quanto os outros produtos em média são vendidos com esse item. Então, por exemplo, vamos supor que eu vendo um amortecedor, mas sempre que eu vou vender o amortecedor, eu vendo a bucha junto. Então no amortecedor vai aparecer um valor agregado da bucha, pois sempre é vendido junto. O sistema vai fazer um cálculo, basicamente ele vai pegar a importância e fazer um cálculo percentual. Então aqui a gente consegue visualizar que 100% seria o mais importante e 0% o menos importante. Outro filtro que temos aqui seria o incluir encomendas. Lembrando que encomendas são aqueles itens que você deixa ficar com estoque negativo. Tem empresas que ficam com item no estoque negativo para encomendas e ele não quer incluir esses itens na hora da compra, pois ele só usa quando algum cliente pede para fazer uma encomenda do item. E aí você pode marcar ou não essa opção. Temos aqui os itens do pedido para caso você queira considerar vendas que estão fechadas, ou seja, que já passaram pelo caixa ou aberto, né? Ou todos. Lembrando que para você poder selecionar essa opção, você tem que ter marcado a opção de período de venda. Caso você não marque, ele não vai deixar você apertar aqui. Depois que colocamos os filtros, conseguimos ver outras informações nessa tela. Então, por exemplo, se tiver uma observação no balcão no item e a gente colocar o mouse em cima aqui da descrição, ele vai aparecer a sua observação. Então, ele aparece a observação do balcão, que seria a aplicação do item, né? Caso tenha outros códigos, se colocarmos aqui em cima da parte de códigos, ele vai aparecer outros códigos. E clicando aqui em cima dessa parte da quantidade, conseguimos ver o histórico de venda mensal do item e uma possível previsão. Eu tenho aqui a quantidade prevista e a quantidade vendida. Eu posso retirar a quantidade prevista ou retirar a quantidade vendida. Aqui ao lado temos um histórico rápido que mostra o quanto vendeu no mês passado e no mês retrasado. Então aqui no mês de setembro e no mês de outubro, tá vendo? Esse aqui não foi vendido nenhum nesses 2 meses. Esse outro aqui foi vendido 3 no mês de outubro e 0 no mês de setembro. E vai aparecendo aqui. Então, aqui no caso desse item, a quantidade dele atual é 4 e a quantidade mínima é 6. No caso ele apareceu aqui para mim, porque a quantidade dele está menor que a mínima e eu marquei aqui o filtro para que apareça a quantidade menor que a mínima nesse período que eu selecionei. Então no caso, como a quantidade mínima dele é 6, eu vou adicionar ele aqui, vou selecionar. E aí eu vou colocar nessa área aqui a quantidade de itens que eu quero adicionar. Então digamos que eu quero adicionar 2 para ficar na quantidade mínima e aperto no maisinho. Pode ver que ele já vem aqui para baixo. E aí eu vou adicionando os itens, eu vou vendo aqui os que tem. Vou vendo a quantidade e vou adicionando. Então você tem essa opção de fazer esse processo manualmente e fazendo um por um. Mas temos uma segunda opção, que seria fazer isso através de uma sugestão, de forma automática. Então aqui em cima a gente seleciona essa opção Sugestão, opção 2. E digamos que você queira criar uma sugestão automática baseado na quantidade máxima ou mínima do item. Então o sistema basicamente vai pegar todos os itens que estão nessa pesquisa e vai gerar uma lista para fazer a compra até atingir a quantidade mínima. No caso aqui eu vou deixar como mínima. Mas caso você queira deixar como máxima, você deixa aqui. No caso desse item aqui, eu vou remover ele. Para remover é muito simples. Você pode selecionar e apertar o xizinho. Ele vai remover. Ele vai dar um aviso aqui, né? Se tiver mais de um, você pode apertar na vassourinha que ele vai tirar todos. Então vamos lá. No caso aqui da quantidade mínima. Nessa peça aqui, que a quantidade que a gente tem atual é 4 e a quantidade mínima é 6, ele vai mandar comprar 2 se eu
colocar com a sugestão, porque daí vai completar o total de 6. Então, basicamente, ele vai pegar esses produtos e vai gerar uma lista baseada nisso. E no caso da quantidade máxima, ele vai gerar uma lista para atingir a quantidade máxima de cada item. Então vamos apertar aqui em gerar sugestão. Ó, perceba que já foi gerar várias sugestões aqui, ó, baseado nisso aí que eu informei. Aí, por exemplo, aqui no caso da vassourinha, que nem eu disse, se eu apertar, ele vai limpar tudo. Outra forma de gerar uma sugestão, sem ser pela quantidade mínima ou máxima, seria deixar o sistema gerar uma sugestão baseada em alguns parâmetros, que seria aqui na sugestão opção 1. Então, por exemplo, se eu gero uma sugestão direto aqui, o sistema ele vai analisar qual foi o histórico de venda dos itens, fazer uma previsão de venda do item, analisar se ele tem a quantidade mínima ou máxima para comprar dentro disso, vai analisar seu padrão de compra. Então, se você sempre compra uma quantidade múltipla de 12, ele vai lá e vai comprar dessa forma. Ou se você compra sempre a mesma quantidade de determinado item, ele vai comprar essa quantidade. Então, basicamente, é uma inteligência que faz uma análise baseada nas vendas do seu padrão de compra. E aqui em cima temos alguns parâmetros. O QDS, que seria basicamente a quantidade de semanas que você quer que ele preveja. O QDC, que é caso você queira que ele leve em consideração somente os itens que você comprou nos últimos 180 dias. Ou, por exemplo, se você quiser, você pode colocar ali 360. Eu vou deixar como 180 mesmo. Isso basicamente para você não incluir itens que você não compra com frequência. Outra coisa aqui seria o valor máximo, que é o valor máximo que você vai gastar. Ele faz um critério para ver os itens que vai comprar utilizando a importância até atingir o valor máximo. Essa importância são as 3 curvas ABC. E aí você consegue dar um peso a elas, que seria essas opções aqui. Então eu quero calcular uma importância que tenha mais peso na quantidade vendida, ou no lucro, ou no valor agregado. E aí você vai colocar a porcentagem que você quer de peso nessas curvas aqui. Não é legal deixar 100 em uma e 0 na outra. Então digamos que eu quero só colocar 100 aqui nessa e o resto eu vou deixar 0. Isso não é legal de fazer, tá? Então, se é mais importante para você itens que tenham mais giro, o ideal é colocar um peso no giro mais alto e deixar um pouquinho nos outros. Isso caso você queira colocar um valor máximo, né? Porque o sistema vai usar isso para critério de desempate. Então, digamos que você tenha 2 itens que venderam a mesma coisa. Se os 2 itens vendem a mesma coisa, qual dos 2 eu vou comprar se a minha grana está curta? Eu vou comprar aquele que dá mais lucro, por exemplo. E caso o lucro esteja igual, eu vou colocar aquele que vende mais produtos junto com ele. Mas caso você não coloque aqui um valor máximo, aí você nem precisa se preocupar com isso. É interessante observar que quando eu seleciono o item aqui, ele vai aparecer o histórico de compra dos 3 últimos meses aqui e também o histórico de venda. A mesma coisa se eu selecionar ele aqui embaixo, ó. Consigo analisar essas questões. E digamos que você tenha feito uma sugestão automática e queira ver o histórico de um item específico. Aí você seleciona ele e clica nessa lupinha. Ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer as informações relacionadas ao item. É só apertar aqui na quantidade e ele já aparece o histórico desse item. Quando você gerar uma sugestão, você pode vir aqui em outros filtros e selecionar não selecionados. Lá ele vai mostrar quais itens não entraram na sugestão. Se ele não entrou, tem um motivo. Ou você não compra ele há muito tempo, que seria aqui esse filtro do QDC, você não compra ele há mais de 180 dias, ou ele não tem muita importância. Ou quem sabe você já tenha feito um pedido desse item, e aí ele não vai incluir. Então se eu apertar aqui, vai aparecer os que não foram inclusos, e perceba que esse aqui, por exemplo, já foi feito o pedido dele, porque aqui está em azul, ó. Então se aparece em azul aqui é porque já foi pedido. Então clicando aqui em cima dessa partezinha azul, ele mostra o código da compra e qual fornecedor foi. Também pode acontecer dele não for incluso, porque ele não tem uma classificação. Então o sistema não tem informações suficientes para gerar uma previsão de venda precisa. Então ele leva em consideração para fazer a previsão o histórico de venda dos últimos 6 meses. Isso se for no automático, né? Se você for fazer manualmente não faz. Então há alguns itens que não foram vendidos ou cotados nos últimos 6 meses, eles não vão ser adicionados justamente porque o sistema não tem informações para fazer essa previsão. Temos outros filtros caso você queira travar e fazer uma pesquisa só por um fabricante ou o fornecedor, por exemplo. No caso do fabricante, você vai apertar Enter aqui, selecionar aqui o quadradinho com os fabricantes que você quer. Então digamos que eu só quero esses aqui.
E aí você aperta um duplo clique em cima dele. Ele vai selecionar e vai fazer a pesquisa com esses fabricantes. Deixa eu tirar o período aqui, só para ver se aparece algum. Ó, apareceu aqui. Alguns deles. A mesma coisa que se for com o fornecedor. Você vai apertar um Enter e selecionar os fornecedores. Então aqui eu vou remover os fabricantes. Vou apertar a tecla Delete, ele remove o filtro. Vou selecionar o período novamente e vou colocar aqui um fornecedor. Então selecionei alguns fornecedores aqui pra gente. Outro filtro. Quando colocamos um fornecedor, temos duas formas de relacionar o fornecedor. Eu posso relacionar o fornecedor com o fabricante. Aí eu seleciono ele aqui. Então, por exemplo, eu vou mostrar todos os itens dos fabricantes que estão relacionados com aquele fornecedor. Ou na entrada da nota fiscal, digamos que tem um item lá que é de uma marca NGK, por exemplo. Eu comprei de um fornecedor A. Quando der entrada nessa nota fiscal, o sistema vai relacionar aquele fornecedor com a marca NGK. Então, se eu tenho na minha loja outro produto da NGK, ele pode ir para esse fornecedor, mesmo que esse fornecedor não trabalhe. Porque aqui a gente está fazendo a relação por fabricante. Ou se eu quiser, eu posso fazer a relação pela compra, que seria mais restrito ainda. Nesse caso, o sistema só vai mostrar os itens que tem nota fiscal de compra daquele fornecedor. Ou então, que você deu uma entrada de compra daquele fornecedor. Então, para exemplificar agora, eu vou deixar aqui um valor máximo, só para aparecer menos itens de sugestão. Vou deixar aqui um valor bem pequeno aqui, só para exemplificar. Vou deixar 1000. E aí, eu vou aqui em gerar uma sugestão. Estando os itens aqui embaixo, você pode apertar já em gravar. Pode ver que já está todos os itens aqui. E aí você aperta em gravar. Agora que gravamos, você pode enviar duas formas. Você pode enviar por fabricante, então você vem aqui e pode enviar pelo fabricante, ou enviar por produto aqui na aba de produto. Se você já tem certeza dos itens que você vai comprar, é melhor enviar por fabricante. Aí você vem aqui, seleciona todos, clicando duas vezes aqui em cima, ou você seleciona um por um, da forma que você quiser, e o sistema aqui do lado já mostra a quantidade de peças de cada fabricante que você vai pegar. E depois você clica aqui em enviar. Quando você apertar em enviar, o sistema vai pegar todos os fornecedores que estão relacionados com esses itens. Aí você vai marcando para qual você quer mandar. Então, por exemplo, eu vou estar marcando para esses 4 primeiros fornecedores. Vou selecionar eles aqui e vou mandar para eles. Se você quiser, logo abaixo você pode colocar uma observação. Então, um exemplo, eu vou colocar aqui. Pagamento para 30, 45, 60. Então eu quero que ele faça uma cotação, mas eu quero que ele faça uma cotação para eu pagar em 3 vezes nesse período que eu coloquei. Depois você aperta Ctrl Enter e o sistema já vai gerar as listas e mandar isso para o e-mail. E vai chegar no e-mail do fornecedor certinho. Para a gente ver o que o fornecedor recebe, é só a gente vir aqui na opção de histórico. E nessa área vai aparecer todos os fornecedores que enviamos por último. No caso, esses aqui que a gente enviou agora, né? Esses últimos 4. Então, por exemplo, esse fornecedor aqui, ele tem esses itens. Ou seja, daqueles itens que a gente cotou, ele trabalha com esses. Cada fornecedor vai receber um e-mail com os itens que ele trabalha para cotar. Então eu vou mostrar para vocês como que aparece lá no e-mail deles. Cada fornecedor vai receber esse e-mail com um link específico para cada um. O que seria esse link? Está escrito aqui em cima. Segue abaixo um link com as peças e as respectivas quantidades, no qual desejamos requisitar uma cotação. Por favor, preencha a coluna Valor com o preço unitário das peças. E aqui tem algumas instruções que eu vou estar mostrando abrindo esse link. Vindo aqui no sistema, no histórico e apertando aqui o C, ele vai copiar o link para a área de transferência, que seria o seu Ctrl V ou seu colar, para você vir aqui no navegador e copiar. E apertando o R, ele vai reenviar para o e-mail. Então aqui já estou com a página aberta com aquele link que foi recebido. Perceba que aqui já aparece a observação que nós colocamos lá para o fornecedor. Então é essa visão que ele vai ter. E logo abaixo vai estar aqui a descrição do item, no caso o nome, a unidade, fabricante, o código do fabricante e caso tenha outros códigos e logo ao lado a quantidade. Lembrando que cada fornecedor recebe um link diferente com as respectivas peças. Caso ele queira colocar aqui uma outra observação, ele também pode. Ele pode escrever aqui alguma coisa para mandar uma outra observação. E ele vai colocar aqui também o prazo de entrega e o frete que vai sair. Então é isso, aqui embaixo ele vai vendo cada item. Caso ele tenha um código próprio,
O sistema também já vai enviar para ele. E ele vai cotando o valor para cada item. Então, digamos que esse aqui custa 10. Esse aqui custa 50, 40. E ele vai colocando aqui os valores, né? E assim por diante. Aí, digamos que esse item aqui, ele não tem o item dessa marca, mas ele tem um que é semelhante. Ou no caso que é de outra marca. O que ele vai fazer? Ele vai apertar nesse maisinho e vai estar adicionando o item. Aí ele vai colocar qual que é o fabricante, qual que é o código e certinho aqui para você. E o valor também, né? Então é só apertar no maisinho que ele pode estar adicionando o outro fabricante. E se no caso ele não tiver nada, é só ele não preencher com nada aqui, deixar zerado. Depois que ele preencher tudo aqui, depois que ele preencheu, ele pode vir aqui e apertar em enviar, que já vai chegar para você tudo certinho. Uma observação, como a gente criou uma cotação, se a gente pegar um item que foi cotado, por exemplo esse aqui, deixa eu copiar o código dele, e pesquisar lá na aba de pedido de cotação, que seria aqui, nessa área, vou pesquisar lá o código, perceba que apareceu, mas a quantidade de cotada aqui está em azul e está com 1, que foi o que a gente cotou. Que é aquela questão que eu tinha mostrado antes. Então ele vai mostrar certinho quando a gente clicar em cima. Detalhes da cotação. E se voltarmos para essa aba de enviar para o fabricante, selecionarmos o fabricante que a gente quer e clicar 2 vezes em cima, ele vai voltar para essa tela e conseguimos ver qual item está na cotação desse fabricante. E lembrando que quando o item tem quantidade cotada, ele não entra na sugestão e não conseguimos cotar ele de novo. Então perceba, se eu tentar cotar esse item que já foi cotado, ó, colocar a quantidade de 1, ele não vai deixar, ele vai aparecer, ó, produto com pedido de cotação aberta. Para continuar, exclua o produto da cotação em aberto ou finalize o pedido de compra do mesmo. Então não tem como cotar se tiver já cotado. Depois que os fornecedores responderem, eu transformo esse pedido de cotação em compra. Então ele vai ser aqui do pedido de cotação e vai virar uma quantidade de compra. O que acontece aqui? Digamos que, por exemplo, eu pedi para cotar 12 aqui, mas eu não quis comprar os 12, eu só quis comprar 10. Aqui vai ficar zerado e aqui na quantidade de compra ele vai ficar 10. Isso aqui vai finalizar quando o fornecedor mandar a nota fiscal. Aí você verifica se está tudo certinho, dá a entrada na mercadoria e finaliza o pedido de compra, dá baixa nele. E quando isso acontecer, vai gerar os dois, a cotação e a compra. E por esse vídeo é isso.